Olá, bom dia a todos. Eu sou Guilherme Baruffi e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso na área de engenharia mecânica, na área de processo e fabricação. Meu trabalho é falar sobre a análise dos parâmetros do processo de soldagem por resistência elétrica em rebites de alumínio e foi orientado pelo professor Arnaldo Rubem Gonzalez. O conteúdo dessa apresentação iniciará começando por uma breve motivação e contextualização do assunto, seguindo para um resumo sobre a soldagem por resistência elétrica, a conceituação dos parâmetros de processo, uma breve análise do box bearing design, os materiais e a metodologia utilizada, partindo para os resultados obtidos e, por fim, as conclusões sobre o trabalho. Na manufatura industrial, a maior parte das pesquisas e projetos são voltados a ações de melhoria dos processos e produtos. Com a demanda cada vez maior por padrões de qualidade mais rigorosos, se faz necessário um desenvolvimento de métodos mais confiáveis e robustos para atender a esses requisitos, na maioria das vezes vindos de normas automotivas. Na área da soldagem não é diferente. Um melhor controle do processo com parâmetros bem estudados e definidos auxilia na obtenção de solda sem desvio significativo da qualidade e atendendo aos requisitos do projeto. Partindo dessa análise, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar os efeitos dos parâmetros de processo de soldagem por resistência elétrica sobre as características de qualidade da solda de resistência à tração e inspeção visual. Falando um pouco sobre a soldagem por resistência elétrica, ela tem sido um dos processos mais utilizados na indústria automobilística nas últimas décadas e também um dos mais aplicados na união dos mais diversos tipos de materiais e peças. O processo consiste basicamente na passagem de corrente elétrica entre dois eletrodos não consumíveis, os quais eles realizam a compressão de peças distintas e, como consequência, a interface em contato das peças vai estar sob a maior resistência elétrica do circuito, levando dessa forma a uma maior geração de calor para o efeito Joule e assim a fusão do local, e por fim, a formação de um ponto de solda. A energia necessária para realizar essa fusão dos materiais ela é mostrada na equação direita, e ela é função do rendimento térmico devido às perdas por energia radiativa e condutiva, da corrente de soldagem, da resistência total do circuito e da duração do fluxo de corrente. A qualidade do ponto de solda ela é o resultado de um conjunto de parâmetros de soldagem. Esses parâmetros eles têm uma estrita integração entre si, precisando dessa forma uma adequada combinação deles para realizar a solda de acordo com as especificações do projeto. A soldagem por resistência ela se baliza por três variáveis principais, que se pode definir pela intensidade da corrente elétrica aplicada, o tempo do fluxo de corrente e a força entre os eletrodos, os quais são todos aplicados em um único ciclo de soldagem. Esses parâmetros eles devem ser determinados de acordo com a resistência elétrica do circuito total, o material das peças, dos eletrodos e a espessura das peças a serem soldadas. Tem também outros parâmetros que, apesar de serem considerados como secundários, eles também exercem grande influência na qualidade do ponto de solda, como a refrigeração e material dos eletrodos, a condição do ambiente de soldagem e o acabamento da superfície das peças soldadas. A resistência elétrica ela é um dos parâmetros mais importantes do controle da soldagem, porque, como eu disse anteriormente, é a partir da sua grandeza que são definidos os valores e as demandas das outras variáveis envolvidas no processo. Ela é muito influenciada pela pressão que está sendo aplicada nos eletrodos e pela rugosidade e o acabamento dos contatos. As superfícies metálicas, mesmo com acabamento e um polimento bem cuidadoso, elas apresentam rugosidade, que acabam gerando uma forte influência na resistência de contato das peças. A corrente elétrica é um outro parâmetro determinante na qualidade do processo de soldagem. Ela tem um efeito mais significativo na geração de calor no ponto de solda quando comparado aos outros parâmetros, devido à sua influência quadrática. Dessa forma, deve ter um controle bastante preciso desse parâmetro do processo. A densidade de corrente, ela já se define pela corrente que está fluindo por unidade de área onde está sendo aplicada. Densidades muito baixas, não se tem energia de soldagem suficiente para realizar a fusão do ponto de contato, devido ao calor gerado ser suficiente. Já a densidade de corrente muito elevada, em conjunto também com altos tempos de soldagem, pode acarretar na expulsão do material da zona fundida, fragilizando a solda final e interferindo na qualidade e resistência do produto soldado. A figura ali do lado mostra a imagem de uma solda resultante de uma aplicação excessiva de corrente e pode-se perceber os salpicos de metal fundido ao redor do ponto central da solda, chegando até na parte externa. Essa projeção de metal fundido ela é muito indesejada e pode resultar na redução da força que suporta o componente no final, além de interferir nos equipamentos por perto devido à sujeira e contaminações. O tempo de soldagem ele pode ser definido como o tempo em que a corrente elétrica é fornecida para a realização do ponto de solda e é diretamente proporcional à quantidade de calor gerado. Esse calor gerado no período ele deve ser suficiente para produzir a solda com uma boa resistência mecânica, mas também sem aquecer em excesso os eletrodos.
tempo, portanto, ele vai influenciar na qualidade final da solda, além de influenciar também na produtividade do processo. Por fim, os eletrodos de solda, que também têm um papel fundamental no processo de soldagem por resistência, porque eles são responsáveis pela condução da corrente de soldagem para o material e a consequente geração de calor no componente que vai ser soldado, né? Eles necessitam ter uma boa condutividade elétrica, mas também tem que possuir uma dureza adequada e uma resistência mecânica suficiente para suportar a pressão aplicada por esse sistema nesse tipo de soldagem. Além do material dos eletrodos, a geometria deles também é bastante importante, porque é a área transversal que vai determinar a forma e o tamanho resultante da solda. Na metodologia experimental foi utilizado o Box Banking Design, que foi desenvolvido em 1960 e é definido como uma técnica de otimização estatística que é capaz de reduzir a quantidade de condições de um experimento, partindo-se de níveis rotacionais ou semi-rotacionais de planejamento. Nesse planejamento, primeiro se define o número de parâmetros controláveis de entrada no processo, e em seguida se distribui esses parâmetros em 3 níveis experimentais, baixo, central e alto, e por fim são geradas combinações aleatórias através do ponto central, e a repetitividade do experimento ela é testada aleatoriamente através da combinação desse ponto. A técnica de box banking ela é muito utilizada em projetos de experimento devido à vantagem de não utilizar nas combinações dos experimentos conjuntos de fatores nos níveis mais altos ou mais baixos ao mesmo tempo. Dessa forma se garante assim uma zona segura de experimentação, pode-se dizer, e se evita que os experimentos sejam realizados em condições extremas, que pode decorrer em resultados insatisfatórios. O produto qual se analisou nesse trabalho foi um disco com terminal, que é um subcomponente da construção dos capacitores eletrolíticos de alumínio. A peça é composta por um disco de fenolite com uma camada superficial de borracha, possuindo um núcleo de alumínio e um fio de cobre banhado com estanho, que é soldado no núcleo. Os eletrodos utilizados no experimento eles podem ser divididos em 2 modelos. O que opera em contato com o fio ele é fabricado numa liga de 80% tungstênio e 20% cobre, sendo bipartido com uma cavidade central para poder segurar o fio no momento da solda, chamado de eletrodo dianteiro. Já o eletrodo traseiro ele contata com o centro do rebite na parte de trás do disco, através de uma fita de cobre, e é também fabricado inteiramente em cobre. Vale ressaltar que nos experimentos foram utilizados eletrodos novos, sem qualquer utilização prévia ou desgaste. Toda a experimentação do trabalho foi realizada na empresa TDK Electronics do Brasil, e as imagens das máquinas e processos foram autorizados pela empresa. A máquina de solda utilizada nos experimentos foi a ISC 200DC, na figura esquerda. Ela tem uma operação automática e soldagem por corrente contínua. A máquina ela permite, em cada programa, a definição dos parâmetros de soldagem e o monitoramento deles. A tecnologia dela se baseia no controle de carga e descarga por um banco de capacitores. Nas imagens do meio, pode-se ver mais de perto o processo de solda na máquina. Para a regulagem dos parâmetros de soldagem selecionados, se utilizou da unidade de medição MG3D, da Miyashi, da figura direita acima, e para o ajuste da pressão dos eletrodos, se utilizou o regulador de pressão da Festo. Diante dos conceitos estudados, os parâmetros de tempo de soldagem, corrente elétrica de soldagem e pressão dos eletrodos, eles se destacaram como sendo os mais interferentes na soldagem por resistência, sendo esses escolhidos como as variáveis independentes para a elaboração dos experimentos. Como a resistência do circuito ela tem grande influência na pressão dos eletrodos, a pressão que foi escolhida pela maior facilidade de medir e controlar. O projeto de experimento de box banking para 3 fatores e 3 níveis para cada fator podem ser vistos na tabela. Para a corrente de soldagem foram usados os níveis de 5.8, 7 e 8.2 kA. Para o tempo de soldagem se utilizaram os valores de 2, 3.5 e 5 milissegundos. E para a pressão dos eletrodos, os valores de 0.6, 0.75 e 0.9 megapascal. As peças soldadas no experimento elas foram avaliadas física e visualmente. A avaliação física ela se resumiu num ensaio de tração de bancada, onde a base do disco foi presa em um suporte fixo, e o fio preso a uma garra anexa a um dinamômetro digital, que exerceu uma força até o rompimento da solda, mostrando daí no visor o valor da força de ruptura. Quanto maior a força, melhor a qualidade da solda. Já na avaliação visual, se inspecionou os pontos de solda dos corpos de prova através de um microscópio eletrônico, buscando avaliar o tamanho e uniformidade da poça de fusão, a ocorrência de salpico de metal na base ou qualquer outra descontinuidade na solda. Uma solda de qualidade ela se designa por uma poça de fusão sem salpico, uniforme e com diâmetro de base adequado. Para facilitar essa análise dos resultados, se definiu por classificar a avaliação visual por uma escala gradual de 1 a 5, sendo 1 o valor para uma solda de baixa qualidade e 5 para excelente qualidade, que foi exposto no trabalho aqui como o índice de qualidade visual.
A partir dos ensaios de tração e da avaliação visual, foi possível analisar os dados por meio de técnicas estatísticas e também realizar uma avaliação da superfície de resposta de forma individual e conjunta. A tabela mostra a matriz experimental com as 3 variáveis controláveis e as respostas obtidas para as características de qualidade da solda de força de tração pelo terminal e a avaliação visual. Se observa na tabela uma variação ampla nas respostas dos experimentos, podendo ver índices visuais máximos e mínimos também, como também valores de resistência à tração com grande amplitude. Se vê que os ensaios que obtiveram um índice de qualidade com valor 1 são os que apresentaram também a menor resistência à tração, que pode ser explicado pela formação de salpico e rebarba no metal fundido, que acabou por fragilizar a junta soldada, ou também pelo diâmetro pequeno da base de solda, que gerou uma pequena área de aderência, não atendendo daí aos requisitos de qualidade. As imagens mostradas são as amostras dos ensaios. A amostra 3 ela apresentou uma base muito pequena e a 8 apresentou rebarba e salpico. Já o ensaio 11 ficou com uma base conforme e não apresentou qualquer defeito visual. Um dado bastante importante analisado nos resultados foi a influência das variáveis sobre as respostas dos experimentos. Pela análise de variância, se pôde gerar os gráficos de proporção dos efeitos para as 2 características de qualidade. Se percebe pelos gráficos que o termo quadrático da corrente elétrica tem a influência mais significativa para as 2 características, considerando o nível de significância estatística de 5%, que é seguido pelos parâmetros quadráticos de tempo e pressão para a força de tração e pelo termo linear da corrente e o quadrático do tempo para o índice de qualidade visual, mas esses com influências menos significativas. Também se avaliou o efeito da interação entre as variáveis sobre a superfície de resposta. A imagem à esquerda mostra a superfície da média das forças de tração em função da corrente e tempo de solda, mantendo a pressão dos eletrodos fixada em 0,75 MPa. Já a figura da direita mostra o gráfico de contorno da média das forças de tração em função da corrente e da pressão, mantendo constante o tempo de aplicação em 3,5 milissegundos. Se pode avaliar no gráfico de superfície que a região de melhor resistência à tração ela se encontra na superfície oval mais avermelhada, entre as correntes de aproximadamente 6,6 a 7,2 kA e o tempo de aplicação de aproximadamente 3 a 4 milissegundos. Já no gráfico de contorno, para o tempo de aplicação constante, a melhor região se encontra somente na parte inferior, na pressão mais baixa de 0,6 MPa, na faixa de corrente ali de 6,3 kA a 7,2 kA. Já analisando os gráficos do índice visual, a superfície da imagem à esquerda mostra a resposta da corrente pelo tempo, mantendo a pressão fixada em 0,75 MPa, e a direita da corrente pela pressão, fixando o tempo em 3,5 milissegundos, mesmos parâmetros dos gráficos anteriores. Se pode analisar pelo gráfico da esquerda que a região de melhor qualidade visual ela se encontra entre as correntes de 6,2 a 7,2 kA, e o tempo de aplicação de 2,5 a 4,5 milissegundos. A área essa maior quando comparada ao gráfico anterior de tração, que demonstra que mesmo as amostras com um ótimo padrão visual, elas não resultaram nas melhores trações. Já no gráfico da direita, se observa que a qualidade visual da solda ela aumenta com o aumento da pressão dos eletrodos, para todos os valores de corrente, estando melhor na faixa ali entre 6,4 a 7 kA, na pressão mais alta. A última análise desse trabalho foi a avaliação do conjunto de fatores que maximizam as respostas das características de qualidade. Para isso foi utilizada uma ferramenta de otimização pelo método da desejabilidade do software Minitab e se pôde gerar um conjunto de gráficos, como mostra na figura. Esses gráficos eles relacionam os 3 parâmetros estudados com as suas máximas respostas das características de força de tração e do índice visual, que resultam numa corrente de soldagem de 6,79 kA, um tempo de aplicação da corrente de 3,42 milissegundos e uma pressão dos eletrodos de 0,9 MPa. Valores esses que podem ser regulados na máquina para a melhoria do processo de soldagem atual. Como conclusões desse trabalho, pode-se ver que a corrente de soldagem e o termo quadrático da corrente aplicada têm a influência mais significativa para as 2 características de qualidade avaliadas. As interações de tempo de soldagem e pressão dos eletrodos também representaram uma parte da proporção dos efeitos. Também se viu que a qualidade visual da solda ela aumenta com o aumento da pressão dos eletrodos para todos os valores de corrente, e ao fim foi possível determinar o conjunto dos parâmetros que maximizam os resultados, sendo formado pela corrente de 6,79 kA, tempo de 3,42 milissegundos e uma pressão de 0,9 MPa. Por fim, vale destacar que o desenvolvimento das pesquisas e experimentação sobre a influência dos parâmetros controláveis de entrada do processo de soldagem proporciona uma série de benefícios para as linhas de produção, como a diminuição na geração de refugos, a melhoria da qualidade da solda, a diminuição do consumo de eletrodos e um aumento geral da produtividade.
E esse é o fim dessa apresentação. Obrigado à atenção de todos. Fico agora à disposição para apontamentos e dúvidas.